Olá, muito boa noite. 8h16 é o horário da nossa live. Eu sou o Sérgio Oias e eu falo sobre liderança. Mas hoje na live o tema vai ser perseverança. Será que vai dar algum link? Perseverar e liderar? Será que vai ter algum link? Será que eu consigo fazer essa junção aí dos temas? Bom, gente, muito boa noite para quem está entrando. Lembrando ali que os coraçõezinhos nos ajudam e o aviãozinho você manda para alguém que você acha que poderia participar ou gostaria de participar aqui da live de hoje. Então, repetindo, o tema hoje vai ser perseverança. Muito boa noite para quem está chegando com a gente. Tem que dar aqueles minutinhos, né? Pelo menos uns 2 minutos para as pessoas entrarem, né? O pessoal da produção aí manda os links nos grupos e aí o pessoal começa a entrar aqui na nossa live. Esse assunto perseverança tem a ver aí com superação, e aí a gente está num momento de Olimpíadas, então eu achei que era um momento bom da gente falar sobre perseverar, né? Gente, clica no aviãozinho, manda para as pessoas, convidam elas para participarem aqui da nossa live. Nosso compromisso é 30, 40 minutos de live, para não tomar muito tempo das pessoas, mas poder levar algum conteúdo, né? E quando a gente falou a palavra perseverança, eu sei o que é, Sérgio, todo mundo sabe o que é. Mas nós temos um objetivo de falar de perseverança, e nós falamos dos temas aqui na prática. Como que você usa o conceito que você já conhece na prática? A gente tem essa metodologia aqui de levar o conteúdo, de uma maneira que você já possa colocar em prática tudo que a gente passa aqui para vocês, tá? Muito boa noite para quem está chegando. Então vamos lá. No final eu sempre faço um resumão e depois a live vai ficar gravada. Então quem chegar depois consegue assistir lá no nosso Instagram essa live. O tema então, mais uma vez, é perseverança. Gente, do dicionário, perseverança é a qualidade da pessoa que persiste, que não desiste. Então, essa definição de perseverança todo mundo sabe, né? É não desistir. Ok. E por que se fala tanto de perseverança? Por que se dá tanto valor à perseverança? Por que se fala tanto de não desistir? Porque desistir é mais fácil. Desculpa. Desistir é muito mais fácil do que persistir. Deixa eu aproveitar vocês aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo me vendo? Dá um ok para mim se está tudo certo, se vocês estão conseguindo me ouvir. Minha produção aqui falou que está tudo bem, mas também eles estão do lado aqui, né? Vai saber se estão me ouvindo ou se estão ouvindo o celular. Beleza. Então vamos lá. Repetindo, desistir é mais fácil. Quem nunca, né? Dieta. Já desistiram de dieta? Exercícios. Já desistiram de exercícios? Trabalho. Já desistiu de algum trabalho? Esse trabalho não é para mim. Já desistiu? Eu vou colocar um parênteses aqui, gente. Toda vez que eu falo de trabalho, eu gosto de explicar a diferença de trabalho e emprego, tá? É isso aí, Melissa. Exercícios jamais. É isso. Dani, toda segunda-feira começa e termina. Ok. A Kênia está falando que não pode falar que desistiu porque a professora dela está assistindo a live. Gente, a diferença de trabalho e de emprego. Inclusive a gente pega esse momento aí que pandemia, a gente já sempre teve um problema sério de emprego no Brasil, né? A pandemia agravou isso.
Então, emprego não tem. As pessoas falam, não tem emprego, não arruma emprego. E eu concordo com isso, não tem mesmo. Os empregos desapareceram. Mas trabalho não. Sempre tem trabalho. Então, por isso que eu coloquei aqui, desistir é fácil, e eu citei trabalho, não emprego. As pessoas dificilmente desistem do emprego. As pessoas pedem demissão de chefes, né? Não das empresas e não do emprego. Mas de trabalho elas desistem. Isso aqui dá muito trabalho. E desiste do trabalho. E relacionamentos? Vocês desistem? Já desistiram de algum relacionamento? Esse relacionamento não está um pouquinho difícil. Não. Esse não, eu passo. Próximo. Fácil desistir de relacionamento, né? E não necessariamente só relacionamento amoroso. Você já teve um coleguinha, um amigo que era difícil e você queria desistir? E ao contrário, você já teve algum coleguinha que você persistiu para ter o coleguismo, para ter a amizade? Não desistiu da pessoa? Na família, você já desistiu de alguém? E já teve alguém que você persistiu? Desistir é sempre mais fácil, né? É isso que eu quero dizer para vocês. Desistir é sempre mais fácil. Porém, persistir é que traz o resultado. A não ser que você esteja naquele famoso ditado, né? Errar humano, persistir no erro é burrice. Então, você só não deve persistir quando você já percebeu que é um erro. Né? Persistir no erro é burrice. Aliás, esse ditado precisa ser corrigido, né? Porque burrice também, tadinho do burro. Né? Aliás, já é comprovado que o burro ele não é burro, ele é inteligente. O burro ele é um animal teimoso, então as pessoas acham que quando chamam alguém de burro, isso é burrice, fulano é burro, fulano é burra, está falando que a pessoa é desprovida de inteligência. Não, está falando que ela é teimosa. E se você usou o termo querendo dizer que a pessoa é desprovida de inteligência, então é você que é desprovido de pelo menos conhecimento. O burro é um animal muito inteligente, mas ele é teimoso. Então por isso que surgiu esse ditado que persistir no erro é burrice. É uma teimosia. Né? Se não for um erro, persista. A perseverança leva à superação. Olha a superação dos atletas das Paralimpíadas. Vou aproveitar, inclusive hoje eu aprendi, teve uma matéria falando das Olimpíadas e já falando que na sequência vem as Paralimpíadas. E hoje um atleta corrigiu uma jornalista quando ela chamou ele de para-atleta. Então, o termo correto é atleta, ele corrigiu. E eu também aprendi hoje isso, gente. Eles são atletas que competem nas Paralimpíadas. Chamá-los de para-atletas parece que não é legal. Né? Mas olha a superação dessas pessoas. Superação de pessoas que algum transtorno cognitivo, pessoas com deficiência motora, amputados. A superação que essas pessoas têm para participar de uma Paralimpíada, para virar um atleta. Né? Eu já contei aqui, eu não lembro em qual live que é, porque hoje a gente já está na live número 22, olha como passa rápido. Live número 22, significa que já foram 22 semanas aqui do projeto. Acho que teve uma semana que eu não fiz aí, que a gente teve um probleminha. Então são 23 semanas do projeto. De levar conteúdo de liderança. Mas eu vou repetir para quem não pegou essa história. Durante 2 anos exatamente, ali, acho que foi 90... E agora? 96, não, 97, não, foi depois. 98 e 99, isso. Eu contratei pessoas da ACD. Né? A ACD não é a Associação da Criança e Amigos Deficientes Físicos, né?
da criança deficiente, mas lá não tem só criança, lá cuida de adulto também. E eu lembro que eu contratei 16 cadeirantes para trabalhar com televendas. E eu tive que dar treinamento para essas pessoas e tal. Eles fizeram televendas domiciliares, eles trabalharam de casa. E no treinamento, eu passei por algumas situações bem interessantes. Aliás, ali, toda vez que eu tenho algum problema na minha vida, me remete àquelas pessoas. E aí eu penso, eu não tenho problema, aquelas pessoas têm problema. E eu vou contar 2 casos interessantes. Um caso, um aluno chegou atrasado lá na ACD, que era lá que eu dava as aulas, e pediu desculpa, né? Mestre, desculpa, cheguei atrasado porque furou o pneu da cadeira. Gente, eu nunca tinha pensado nisso, que o pneu fura. Aliás, eu achava que a cadeira tinha aquele pneu maciço, né? Que aí não furava. Mas não, é outro tipo de cadeira. Cadeira para andar na rua, para ele se locomover, para pegar transporte público, tem pneu de bicicleta. E o pneu fura. Imagina, o cadeirante furou o pneu. Ele teve que procurar um borracheiro. Acredita nisso, gente? Eu nunca parei para pensar nisso. Olha a dificuldade de um cadeirante. O pneu furou. E ele disse que ele foi entrar no metrô e o vão estava um pouco maior, e ele teve que dar um impulso maior, bateu na quina da porta ali do metrô e aí acabou furando o pneu. E aí meu Deus, ainda tem isso, se o metrô para um pouco longe, é mesmo, como é que o cadeirante entra? Fica um vão ali, né? Olha a dificuldade dessas pessoas. E uma outra foi bem engraçada, porque logo na primeira aula, um dos alunos ele falava assim para mim, professor, o senhor está na minha frente. Aí eu, desculpa. Depois aí eu falei, olha, eu vou passar um filme agora e eu vou apagar a luz que eu vou projetar um filme para vocês. E esse aluno, professor, eu tenho medo de escuro. Eu falei, então vou deixar a luz acesa, é que com a luz apagada dava para ver melhor. E aí eles começaram a dar risada, né? E aí o que está acontecendo? Aí um dos outros alunos, ele está sacaneando o senhor. Ele é cego, professor. Gente, o cara é paraplégico, cadeirante e cego. E espirituoso, assim, de bem com a vida. Tirando sarro ainda, pedindo para eu sair da frente, e o trouxa aqui saindo da frente. Tinha medo de escuro. Cego, medo de escuro? Mas ali, convivendo com aquelas pessoas, eu vi que eu aprendi o sentido da palavra superação e que tem perseverança. Essas pessoas foram os melhores vendedores que eu já tive. Um deles era tetraplégico e todo mês ele batia o recorde de vendas. Gente, ele digitava com o pescoço porque ele tinha, parece que a vértebra C3, se eu não me engano, já faz tempo, né? Mas acho que é isso. A vértebra C3 ou C6, que foi o que ele lesionou. E aí ele não tinha movimento nem de ombro, ele só tinha movimento de pescoço. Então ele digitava, tinha um ferrinho com uma borrachinha, né? Ele digitava com o pescoço e o headset, a mãe dele ajudava, colocava o headset para ele com o computador que a gente forneceu, o headset na cabeça, o aparelhinho, ele digitava o número, digitava os pedidos. Esse cara, todo mês ele batia as cotas e ele era o recordista de vendas. E eu usava ele de exemplo para o restante da equipe, que não tinha nenhuma deficiência. Falei, gente, o cara, isso é superação, né? Então, assim, a gente vê as Olimpíadas, a gente vê os atletas se superando, mas eu peço a vocês que quando começarem as Paralimpíadas, assista com outros olhos. Tenta entender o caminho, a jornada que aqueles atletas tiveram para conseguir aqueles índices, para conseguirem aquelas performances. Primeiro a vontade, né? A coragem de fazer alguma coisa. Porque nesse caso deles, aí que o mais fácil é desistir mesmo. Não é? Nessa condição de você paraplégico, tetraplégico, aí é que você desiste mesmo.
Gente, a superação através da perseverança, ela vem com o quê? O que a perseverança te ajuda? Em que momentos que ela te ajuda? Por exemplo, no atletismo, sim, bastante, muito, porque você precisa de treino, você precisa de repetição. E aí você que é empreendedor, você que trabalha na área comercial, veja, você também... Nossa, quase teve um acidente aqui. A minha produfilha, para variar, tropeçou numa cadeira. Mas tá tudo bem? Tá tudo bem aí? Produção, tá tudo tranquilo? Então tá bom, tomei um susto aqui. Quase que para a live e tem que fazer ela visitar lá o São Camilo. Mas vamos... Continuando. Então, assim, a repetição, o treino e a repetição, não é só para atletas, né? Ele serve no seu trabalho. Então, o pessoal da área de vendas... tentei vender aqui, falei com uma pessoa, 2, 3, tomei não. No terceiro não, ela desiste, né? No terceiro não, ela desiste. A Melissa parece que também já teve uma experiência lá na ACD. Muito bom, né, Melissa? Nossa, a gente sai de lá com a alma assim, não é lavada, mas não é esse o termo. O termo é assim, eu não tenho problemas. Eu não tenho problemas, né? Então, essa repetição que chega no objetivo, que chega no resultado. Então o vendedor ele tem que persistir. Quando eu dou o curso de vendas, eu explico a diferença de vendedor águia e vendedor gaivota. Essa analogia eu falo o seguinte, o vendedor águia é aquele vendedor que parece que nasceu para ser vendedor, que tem aquele tino comercial. Eu comparo ele com a águia, porque a águia está lá no alto da montanha, ela enxerga um coelho no mato, que está do lado do seu pé, escondido, e você não enxergou. E ela lá de cima, tanto é que fala que né, olho de águia, que a águia enxerga, que é uma coisa incrível. E a águia é certeira, cada vez que ela mergulha para pegar uma presa, ela não perde. Ela mergulha na certeza, ela só vai na certeza e ela pega a presa dela. E existe o vendedor gaivota. Por que eu analiso com a gaivota? Se você já observar a gaivota em alto mar, gaivota ali em volta de barco pesqueiro, nos filmes inclusive, a gaivota mergulha, 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 cada 10 vezes que ela mergulha, opa, pegou um peixe. Depois ela mergulha, 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 pegou mais um peixe. Ela não tem lá a habilidade da águia, mas ela insiste, ela persiste. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês, no reino animal, quem que está em extinção? A águia ou a gaivota? Quem se adaptou melhor às condições de trabalho? A águia ou a gaivota? Por isso que quando eu dou o curso de vendas eu falo, seja um vendedor gaivota. Escolha um método de trabalho e persista, 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 persista. No final das contas você tem mais resultado do que aquele vendedor águia. O vendedor águia, quando ele fala com alguém e não fecha uma venda, hoje não é um bom dia. Vou tomar uma breja ali com os amigos e depois eu vou embora porque hoje não é um bom dia. O gaivota não. Ele persiste, 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 persiste. Ele pega um método e continua. A perseverança, ela vem através de 3 fatores: vontade, conhecimento e exercício. Vontade, conhecimento e exercício. Vontade para começar, conhecimento de como fazer e exercício para virar uma prática, um hábito. Quando eu dou a palestra de autorresponsabilidade, eu falo muito disso. Como é que você conserta as coisas? Com vontade, conhecimento e exercício. Faz tempo que não tem palestra presencial, né? Mas aí a plateia, os alunos ali, a plateia sempre responde nas palestras. Quando chega do meio para frente, eu sempre faço a pergunta, como é que é, gente? Aí a plateia responde. Vontade, conhecimento e exercício. É isso, a sua superação, ela vem através de vontade, conhecimento e exercício. E você precisa perseverar nisso. Um dos 3 que faltar, você não vai atingir o objetivo. Quer ver uma coisa legal que eu aprendi nas Forças Armadas, no Exército? Cansaço físico. O cansaço físico, quando você acha que não dá mais, e aí de novo, a Melissa está aí que pode confirmar isso pra gente. A Melissa, a gente é personal trainer, tá? Gente, cansaço físico, quando você acha que não dá mais, que já foi, que esgotou, você ainda tem mais 40% de energia.
Veja, no exército a gente aprende isso na prática, porque tem uma pressão em cima. Vambora, vambora, soldado, vambora, aluno. Né? No meu caso eu não fui soldado, eu fui aluno. Bora, bora. E aí aquela pressão, quando você acha que não dá mais, você levanta e vai. Você ainda tem mais 40% de energia. Varia de pessoa para pessoa, mas na média é isso, tá? E depois eu fui aprender a teoria, porque eu aprendi primeiro na prática. E aí, como eu fiz o curso profissional, vamos estudar aí o porquê que isso é assim. O nosso cérebro tenta nos poupar e tenta economizar energia, né? Então, veja, quando você está atingindo um certo nível de cansaço, o cérebro começa a falar, para, não dá mais, é melhor, para. Então, o cérebro começa a dar uns alertas. E se nos primeiros alertas você, estou cansado, vou parar, não vai ter o mesmo rendimento. Eu sou mergulhador, gente, eu dei aula de mergulho durante algum tempo. Então, no mergulho, a gente aprende também a coisa da apneia, né? De você prender a respiração. Então, muita gente acha que não consegue. Por quê? Quando você prende a respiração, daqui a pouquinho o cérebro dá uma ordem, porque parou de oxigênio, está indo menos oxigênio no cérebro. E aí o cérebro começa a avisar assim, volta a respirar, volta a respirar. No caso do mergulho, no caso da apneia, de prender a respiração, o cérebro avisa o diafragma e ele começa a bater no pulmão e dá a sensação de desespero, de que, nossa, eu vou desmaiar, eu vou morrer, eu não estou respirando, né? De novo, você ainda tem mais uns 40%, 50% com certeza. No meu caso, como eu treinava a apneia, dava quase o dobro. Então é assim, faz esse exercício um dia. Eu só tomo cuidado com o exercício, não faça sozinho, tá? Tem alguém do lado. Porque esse exercício, para algumas pessoas, você perde a consciência, pode dar um pequeno desmaio, uma tontura. Então não faça em pé, faça sentado e faça com alguém do lado. Mas qual é o exercício? É assim, puxa o ar, prende a respiração e marca o tempo. Prende a respiração, tampa o nariz, prende a respiração e marca o tempo. Veja quanto tempo você consegue ficar sem respirar, tá? E depois, tem uma manobra que hiperventilação, que você engana o cérebro, ou seja, você manda um monte de oxigênio para o cérebro, você hiperventila, que aí o cérebro, estou satisfeito de ir, né? E aí ele não enche o saco, não fala para o diafragma bater, né? Então, aí você fica mais tempo sem respirar. Eu lembro que eu tinha 1 minuto e meio e depois fazendo essa manobra de hiperventilação eu chegava a 2 minutos e meio de apneia. Tenta fazer esse exercício para vocês verem. É bem interessante, tá? Agora, não faça sozinho, porque é isso daí. Não faça sozinho, é isso mesmo. Por quê? Porque a hora que você hiperventila, o que é o hiperventilar? Então, deixa eu terminar a explicação. É aumentar a sua respiração e fazer profundamente. É mais ou menos assim, gente. Começar a respirar assim, ó. Puxa pelo nariz, solta pela boca. E vai aumentando. Então, você faz isso por 30 segundos e vai acelerando de uma maneira que os últimos 10 segundos você vai estar mais ou menos nesse ritmo assim, ó. Bom, o problema é que quando você inunda o cérebro de oxigênio, ele às vezes fica meio bêbado. É esse o problema. E se você exagera na dose, pode dar um desmaio, você perde os sentidos. Então é bom ter alguém do lado. Mas é um exercício interessante, que aí você vai ver como que você melhora muito a sua apneia. Então o cérebro te limita a algumas coisas. O cansaço físico, eu aprendi no exército, que o cérebro começa a dar os sinais muito antes de você estar esgotado. Ele te avisa muito antes. Sabendo disso, olha lá, gente, conhecimento é tudo. Sabendo disso, quando você sente aquela sensação de esgotamento, você sabe que você tem mais 40%. Vamos dar um exemplo na prática. Então tá, eu estou lá numa marcha de 30 quilômetros. A gente tinha a marcha do Infante, que é 32 quilômetros, né? É todo equipado e marcha de 32 quilômetros. Então, assim, se eu chego ali no quilômetro 25 e me dá uma sensação de esgotamento, eu estou tranquilo, porque eu sei que eu aguento mais 40%, então eu vou até os 32. Essa era uma marca que a gente tinha, né?
Agora, se eu chego no 20 esgotado, não é um bom sinal. E se eu passei do 25 e ainda estou bem, nossa, aquele vai ser um dia maravilhoso. Gente, porque a marcha de 32 quilômetros leva o dia inteiro, né? É o dia inteiro andando. Gente, no caminho da sua perseverança vão aparecer obstáculos. Os obstáculos te fortalecem. Uma pedra no seu caminho faz com que você tenha que subir. O movimento de ultrapassar essa pedra fortaleceu o seu músculo. Tá? Outra coisa que você já ouviu e eu ouvi bastante, e às vezes a gente fala pra gente mesmo, a gente tem que tomar cuidado. Eu de vez em quando também caio nessas armadilhas da vida, sabe? De autossabotagem. Recentemente eu estava aí numa bad trip aí também, pensando, puxa, tem algumas coisas, alguns projetos que não estão dando certo. Que é isso, né? Não está dando certo, não está dando certo, não está dando certo, eu vou desistir. Você precisa perseverar. Não está dando certo ainda. É isso, Dani. Aliás, acho que na outra live eu também citei Carlos Drummond de Andrade, desse poema. Não está dando certo ainda. Tá? E eu vou dizer para você por que o ainda. O que faz você perseverar? Um bom objetivo. Um bom objetivo faz você perseverar. Se você tem um bom objetivo traçado, é ali que você persiste. Tá? Então, assim, resumindo agora, como que eu pratico a perseverança mais fácil? Trace um bom objetivo, planeje o caminho e exercite. Não faz as coisas sem planejar, que aí você desiste. Sabe, eu vou planejar aqui, deixa eu ver. Eu vou andando... Eu tenho um exemplo meu, né? Que antes da pandemia, eu vinha num ritmo até bom de caminhadas. E eu falei, eu vou caminhar daqui da minha casa até o shopping West Plaza. Eu estou em São Paulo, né? Eu estou aqui na região da Barra Funda, eu vou caminhar até o West Plaza. E da primeira vez que eu fiz isso, eu resolvi cortar caminho. Eu fui aqui por baixo da Barra Funda, eu fui ali por trás, ali no Memorial, tal, e depois me meti em umas ruínas. Ou seja, eu peguei uns caminhos muito errados e adivinha, desisti no meio do caminho. Tá? Aí teve uma outra vez que aí eu fiz no domingo, que aí deu muito certo, porque aí no domingo é fechado aqui o elevado, né, o minhocão, aí eu fui por cima do minhocão, aí uma linha reta, é um caminho inclusive mais bonito, mais gostoso, passei na frente do Parque da Água Branca, e aí deu certo. Então, o objetivo tem que ser bom e o caminho tem que ser bom. Planeje o seu caminho, quais são as etapas, e aí exercite, persevere. Gente, uma dica de filme muito bom, que fala sobre perseverança, é o Em Busca da Felicidade, gente. É o filme com o Will Smith, que é, inclusive, caso verídico. Né? É baseado em um caso verídico. No final, ele, a saga dele com o filhozinho dele, que ele não tem nem onde dormir, dorme no banheiro do metrô. O filme é incrível, né? Em Busca da Felicidade, gente. Tá? A última parte da live eu vou dedicar à história de uma pessoa. Nós poderíamos falar de muitas pessoas aqui. Me desculpem. Eu poderia citar muita gente aqui que perseverou, mas tem muita gente mesmo. Olha só, para os meninos, né? No esporte eu gosto sempre de falar do jogador que foi do São Paulo e da seleção, o Cafu. O Cafu foi um exemplo de perseverança, porque o Cafu ele tem muito fôlego, né? Ele corria muito. Ele vai e volta o campo várias vezes e ele chegava na frente dos outros jogadores. Ou seja, ele jogava numa parte do campo que é na lateral, então ele chegava lá no final do campo com muita facilidade. Mas ele não sabia cruzar. Ele não cruzava a bola direito, chutava para tudo quanto é lado. E aí um técnico começou a falar para ele, olha, você tem que ficar no final dos treinos aí, treinar. Ele persistiu, perseverou. E virou aí o nosso maior lateral direito que nós temos, é a maior referência aí nessa posição. Ele não conseguia, não acertava, mas de tanto exercitar, ele acabou acertando. Um exemplo que eu gosto muito é do Silvio Santos. Recentemente a gente teve aquele David Camelot,
né? Mas a história que está mais moderna de perseverança é do Rick Chester. Não sei se vocês já viram a história aí na internet do Rick Chester. Ele é aquele rapaz que fez o vídeo da água. O vídeo da água viralizou, ele ganhou fama mundial, né? O Rick Chester, vendedor de água lá no Rio de Janeiro, vendia água na praia. E um dia, para um dos clientes lá, frequentadores da praia, ele foi lá entregar água e eles estavam falando de crise econômica, de economia. Parece que isso foi antes da pandemia, se não me engano, foi 2018. E aí ele resolveu dar um palpite. Eles estavam conversando de economia, de crise econômica, e ele resolveu dar um palpite. E aí, conforme ele saiu, ele escutou a pessoa falando. E a pessoa falou: esse neguinho vendedor de água quer falar de crise? Ele não gostou de ter ouvido isso. E segundo ele, ali foi o gatilho da virada da vida dele. Ele falou: por que eu não posso falar de crise? Eles nem me conhecem. Eles me conhecem aqui como vendedor de água. Eles sabem que eu leio 2 livros por mês. Eles sabem que meus amigos chamam nas horas vagas. Vamos jogar bola, vamos tomar uma cerveja e eu estou lendo. Eles sabem o quanto bullying que eu sofro. Pô, você nem estudou, que tanto você lê, que tanto você lê. Eu estava plantando, gente, é o que ele fala, né? E aí, ele tem vários vídeos já na internet. Uma das frases dele está assim, numa entrevista que ele deu no programa do Jô, que ele fala: negro, morador de comunidade, sem estudo, vendedor de água na praia, por não me vitimizar, hoje eu dou palestra em Harvard. Essa é uma frase dele. Ele disse que ele nunca desistiu, que ele sabia que uma hora ia dar certo. Quer ver outra frase dele? Ó? Quando você planta, não sabe quando, mas é certo que vai colher. Interessante, né? Bem legal. Essa frase está no livro dele, gente. O livro dele é Pega a Visão. Esse é o livro do Rick Chester. Pega a Visão. E ele tem vários vídeos aí no YouTube com esse título, Pega a Visão. Ele escreveu um livro e já rodou os Estados Unidos e Europa dando palestras. E sabe qual é a frase preferida dele? É brincadeira, né? A frase preferida dele ele tirou do nosso hino nacional. Verás que um filho teu não foge à luta. Olha a frase que ele escolheu como frase preferida. Verás que um filho teu não foge à luta. Esse é brasileiro. Esse é patriota, né? Outra frase que eu tirei dele, ó. Fácil, qualquer um faz. E eu não sou qualquer um. Essa eu achei bem interessante, gente. Eu não sei se é dele, se ele copiou de alguém, mas esse negócio de copiar, de plágio também, conhecimento tem que ser distribuído, né? Eu achei bem interessante e essa eu vou passar a repetir. Fácil, qualquer um faz. Mas eu não sou qualquer um. O que ele está querendo dizer com isso, né? Ele vai atrás do difícil. É isso que vai dar o gosto. O fácil, às vezes, você não dá valor. Então, você quer o fácil? Então vai ser qualquer um. Você quer ser especial? Vai atrás do difícil, né? Gente, outra frase do Rick. Sou formado na faculdade da vida, com especialização em superação e pós-graduado em me levantar todas as vezes que a vida me derrubou. Eu vou repetir para vocês. Sou formado na faculdade da vida, com especialização em superação e pós-graduado em me levantar todas as vezes que a vida me derrubou. E olha o objetivo dele, gente. O meu objetivo não era 1 milhão, era ter o respeito da minha filha. Ele tem a explicação, essa é a frase, mas ele explica que ter o respeito das pessoas, o reconhecimento das pessoas,
é mais importante do que ganhar 1 milhão. Ele fala assim: o meu caminhar só é válido se eu motivar outras pessoas a caminhar comigo. Ter objetivo é deixar um legado e te fazer persistir. Eu lutei 41 anos e você não pode desistir em 6 meses. Essa é outra frase do livro dele. Eu lutei 41 anos para chegar aqui. Então você não pode desistir em 6 meses. Sabe aquela coisa de que assim, acho que eu vou tentar ali, vou tentar uns 6 meses. Se não der, eu paro. Então, gente, superação é isso. Meu tempo já esgotou, aquele resumo que já é de praxe, né? Então, hoje eu falei de perseverança. O que é perseverança? A qualidade da pessoa que persiste, que não desiste. Desistir é muito mais fácil, né? Lembra nas dietas que você já desistiu, nos exercícios, nos trabalhos que você abandonou, nos relacionamentos que você resolveu não investir, né? Você só não deve persistir no erro. Persistir no erro é burrice. A perseverança leva à superação. E aí eu pedi para vocês analisarem o que vem pela frente aí, as Paralimpíadas, com os olhos de quem tenta entender o caminho, a jornada daqueles atletas que estão ali na Paralimpíadas. E aí você vai ver se tem que desistir ou não de algum problema que você encontra na sua vida, né? Um bom objetivo te faz perseverar. Então, como que você adota a perseverança? Trace um objetivo, planeje o caminho, a trajetória e exercite, né? A dica de filme foi o Em Busca da Felicidade e eu contei para vocês um pouco da história do Rick Chester. Procura no YouTube aí o vídeo da água. Vocês vão achar, é facinho, o vídeo da água, tá? E o link com liderança? Bom, depois dessas explicações aqui, eu preciso dar algum link com liderança? Perseverar é uma atitude de líder. A frase do objetivo do Rick Chester, né? Eu não quero ter 1 milhão, eu quero ter o respeito da minha filha. Quando ele fala, meu caminhar só é válido se eu motivar outras pessoas a caminharem comigo. É totalmente de liderança, não é mesmo? Então tá, gente, a live vai ficar gravada, vocês podem entrar lá no Instagram. Quem chegou depois, perdeu algum pedaço, e quem quiser indicar para alguém, é só entrar lá na nossa live e passa o link para as pessoas, ok? Muito obrigado por comparecer. Até a próxima.